Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse é o nosso 15º programa. Estamos de volta essa semana. Semana passada não tivemos como fazer o programa, mas estamos aqui de volta para darmos sequência a mais este estudo. Agradecendo aí ao canal Amigos de Nosso Lar, que nos convidou para que pudéssemos colaborar com o canal, trazendo esse estudo desse importante livro que é O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, que é o livro que Kardec recomenda ser o primeiro a ser estudado por todo aquele que deseja conhecer o Espiritismo. Bem, quem já se achega aqui a nós é a Nelide Fernandes de Souza, ela que fala do Rio de Janeiro, sempre aqui presente. O mesmo para Sheila Siqueira, que fala de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Bem, então vamos lá, sem mais delonga. Hoje é o programa ele é bem curtinho, né? Só de aproximadamente meia hora. Então vamos lá, vamos aproveitar bastante o tempo para conhecer ainda mais o pensamento desse autêntico missionário que é Allan Kardec. Muito diferente, muito distante desses aí que andam se dizendo a reencarnação do mesmo, não é mesmo? Que estamos desenvolvendo isso lá no canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Vamos lá. Bem, marcamos aqui exatamente onde nós paramos, nosso estudo passado, onde Kardec estava dizendo que vou até mudar um pouquinho isso, fica melhor, né? Dizendo que os adversários do Espiritismo vinham com a conversa, à sua época, de que os espíritas não estavam se entendendo entre si. Percebam que essa não é uma história tão nova, né? Mas a época de Kardec até era possível de entender, porque a doutrina tinha muito poucos anos, né? Já no Brasil, nós temos o movimento espírita que é mais do que centenário, né? Porque a doutrina chegou aqui ainda muito cedo, né? Não, obviamente, que não foi ao mesmo tempo que ela avançou na França, mas foi logo alguns anos depois. Né? Tem a história do Olímpio Teles de Menezes, né? Trazendo a obra de Kardec, aquela coisa toda. E mesmo assim a gente percebe que sobre alguns assuntos há certas discordâncias. Isso é até, como já dizíamos, né, inclusive isso, né, isso é até natural, uma vez que mesmo, e aí é o que Kardec exatamente diz, que mesmo nas ciências há discordâncias. Agora, o que não pode haver discordâncias são em pontos assim, principais, aqueles que já se encontram como que estabelecidos, uma vez que há uma série de comprovações, há uma série de provas, né, de que aquela tese, né, aquele princípio é verdadeiro, geralmente quando os fatos falam por si, né? No entanto, o que nós geralmente chamamos atenção são acerca dos princípios dissolventes. São esses, como nos diz Erasto, que são geralmente aproveitados, né, por indivíduos encarnados ou desencarnados que geralmente estão mal intencionados, né? Então, eles propagam o princípio dissolvente de modo que a unidade doutrinária seja corroída, seja corrompida. Foi o que aconteceu inicialmente com as teses de J.B. Rustem, né? Que, embora aceitasse boa parte dos princípios espíritas, veio com vários princípios dissolventes que acabaram ocasionando uma cisão dentro do movimento espírita, já à época de Kardec. Né? Daí surgir o nome kardecista, né? Que muitos criaram justamente para, primeiramente, separar ou diferenciar o espiritismo francês, digamos assim, do anglo-saxão, o chamado espiritualismo moderno, que, por exemplo, não aceitava a reencarnação.
né? E mais tarde, para distinguir aqueles que aceitavam unicamente os livros de Kardec e aqueles que aceitavam os livros de Kardec, mais os 4 evangelhos de Rustem, né? Que foram chamados de rustanistas. No Brasil, essa cisão prosseguiu, veio junto. Então, nós tivemos ali a cisão dos espíritas entre os científicos, que também tinham essa visão de que as obras fundamentais continham todos os elementos necessários, né, do espiritismo, que seriam as obras totalmente confiáveis, e tinha os místicos, que tinham certa preferência pelos os 4 evangelhos de Rustem, que inclusive chamavam de a revelação da revelação, ou a quarta revelação, né? Eles diziam, por exemplo, como alguns dizem até hoje, que Rustem nada faz de contrário a Kardec, nada diz de contrário, nada estabelece, nada mostra de contrário. Enquanto que nós bem sabemos que defender criptógomo carnudo, quer dizer, a encarnação de espíritos, né, em corpos de animais, é mentepsicose. Então, nós temos aí, né, a mentepsicose sendo ensinada, e nós temos o princípio da não retrogradação atacado. Assim como também o outro princípio dissolvente, porém de natureza secundária, que era em relação à natureza do corpo de Jesus, que foi negada por Allan Kardec. Só que Allan Kardec era um indivíduo tão diplomático, porque ele sabia da força, da influência de Rustem no movimento espírita de Bordeaux. Ainda mais que Rustem era um homem de muitas posses, era um advogado de muitas posses. Então, vocês sabem que o dinheiro abre portas. Ele tinha mais tempo, tinha recursos para influenciar as pessoas, né, para ir para aqui, ir para ali. Então, para ele não criar, Kardec pensou assim: eu não vou, né, bater de frente com esse cidadão, porque primeiro vai criar um problema, pode criar um problema ainda maior, né? Então ele falou o seguinte: bem, vamos deixar que o tempo, né, dê as respostas. Ele tentou dar realmente uma saída mais diplomática à questão, embora ele estabeleça claramente que esses certos princípios, né, não tinha como, né, se encaixar aquele momento a doutrina, né? E o que acabou não se encaixando em momento nenhum, praticamente, né? Porque não há nada até hoje que possa confirmar essas teses todas, né? Muito pelo contrário. Então, perceba que isso possivelmente caiu nos ouvidos dos adversários, de outros adversários do espiritismo, materialistas, enfim, e então vieram para cima de Allan Kardec. Poxa, como é que vocês aí estão dizendo que estão apregoando tantas verdades, só que vocês não se entendem entre si? Né? E Kardec falou: onde é que há a unidade completa? Nas ciências? Não. Na filosofia? Não. Né? Então vamos lá, vamos ver aqui o que Kardec. Bem, antes, deixa cumprimentar aqui o Vladimir Cabral, que aqui chegou ao nosso canal, ele que fala de Belo Horizonte, ele sempre presente. Aí ele diz: verdade, até hoje não se entende, muita vaidade. Exatamente. Né? E Ana disse: isso mesmo que eu ia dizer, o dinheiro dele abriu muitas mentes, exatamente, inclusive depois do desencarne de Kardec, onde ele, a peso de ouro, começou a comprar todo mundo lá, né? Foi o Le Marie, adorou essa história. Mas vamos lá. Coisas da natureza humana, infelizmente, né? Bem, então vamos lá. Aí Kardec, então, prossegue com a sua contra-argumentação, dizendo o seguinte:
Onde estão hoje esses sistemas primitivos? Quer dizer, quando a ciência, por exemplo, esposava ideias que hoje, ou que na época dele, já não, né, não tem mais sentido, não tem mais razão de ser, não encontram mais confirmação. Caíram todos ante uma observação mais completa. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina e que prende a imensa maioria dos adeptos. Imensa maioria, mas não a totalidade. Então, Kardec não mentiu, né? É impressionante, né? Realmente a gente é de admirar o caráter de Allan Kardec. É por isso, pessoal, que não só eu, obviamente, vocês também, né? Se estivesse no meu lugar, a gente tem que defender. Não é o Allan Kardec em si, como espírito, ele obviamente deve ter outros olhos, né? Ele não precisa de defesa. O problema vai um pouco além disso, né? Porque se a gente começa a deixar que a figura de Kardec venha se tornar, claro, não se trata aí de alguma espécie de, como se diz, a palavra não me chegou aqui agora, de exaltação exagerada da figura de Allan Kardec, endeusamento, já lembrei da palavra, endeusamento, mas de reconhecer a grandeza de Allan Kardec. Na medida em que vem algumas pessoas, como esse pseudo-médico que nós estamos referindo, com determinadas narrativas, a gente percebe que, muito sutilmente, o que se deseja é diminuir a grandeza de Allan Kardec. E isso não é bom, não que o Kardec vá se ofender, porque o espírito superior não se ofende, mas isso tem um efeito deletério dentro do movimento espírita. Né? Isso pode crescer ao ponto de, enfim, né, qualquer um. Aquele lá, Allan Kardec reencarnado, né? Ainda mais apresentando, né, tão poucas virtudes, né, que obviamente contrariam a tudo aquilo que nós sabemos do caráter do comportamento de Allan Kardec. Né? Então é nesse sentido, né, de não haver uma deterioração tanto do espiritismo quanto da sua figura máxima, que é Allan Kardec. Né? Pode não ser para alguns, né? Alguns acham que é Chico Xavier, outros Divaldo Franco. Eu acho que aqui todo mundo, né? Ninguém concorda com essa ideia, né? Allan Kardec continua sendo e continuará sendo por muito e muito tempo a figura máxima, até que a humanidade progrida ao ponto de efetivamente a doutrina espírita, assim como os próprios espíritos, terem condições de virem com mais informações. Né? Tudo é uma questão de dosagem, né, das informações, uma vez que tem que haver esse amadurecimento para que as coisas sejam reveladas, ou sejam ditas, sejam citadas, enfim. Né? Então vamos lá. Então ele diz que a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina e que prende a imensa maioria dos adeptos. Então a maioria estava ao lado de Allan Kardec. A maioria estava com o trabalho sério desenvolvido por ele. E não por uma pessoa, no caso o J.B. Rustem. Sem os atributos e sem ter tido o trabalho que Kardec teve. Ele teve a presunção, vocês sabem bem disso, J.B. Rustem, de solapar todo o trabalho de Allan Kardec, todos os livros, com uma só obra. Com uma só médium. Com espíritos se apresentando como Moisés e os evangelistas. Pretendendo que aquilo se constituísse uma quarta revelação, sendo que ele era contemporâneo de Allan Kardec. Sendo que da segunda revelação, que é com Jesus, para a terceira, levou-se 1957 anos, quase 2.000 anos. Vamos arredondar aí, 2.000 anos.
E ele, sendo contemporâneo de Allan Kardec, já achava que teria de haver uma quarta revelação. Então, o que a gente percebe em todos esses ataques ao espiritismo são essas boas pitadas, eu estou sendo ainda bonzinho, né? De presunção, de vaidade, de orgulho, de indivíduos completamente abaixo, tanto em qualidade moral, tanto em qualidade intelectual, por exemplo, de Allan Kardec, né? Então, quantos aí não se apresentaram, né, como sucessores de Allan Kardec, mas sem apresentarem qualidades que pudessem indicar. E engraçado que tivemos um, né, que foi o Herculano Pires, que poderia muito bem, de certa forma, querer quase que se igualar a Allan Kardec, porque tinha cabedal para isso, e nunca, sequer, disse uma palavra que pudesse apresentar que ele queria ser uma espécie de sucessor de Allan Kardec. Mas indivíduos completamente medíocres em todos os aspectos batem no peito e hoje se apresentam como a reencarnação de Allan Kardec ou seu sucessor intelectual e coisas do tipo. Quer dizer, é realmente de impressionar tanta petulância. Então vamos lá, com exceção, aí Kardec nos avisa, né? Com exceção de algumas individualidades que, nesta, como em todas as coisas, se apegam às ideias primitivas e morrem com elas. Se, claro, nós não estamos, né, nós não sabemos efetivamente em que Kardec pensou nesse exato momento. Mas poderia muito bem se encaixar em relação às próprias ideias de Rustem, porque Rustem e os espíritos que a ele se apresentavam, obviamente num atentado mistificatório, quiseram retornar às ideias primitivas. Quais delas? Principalmente aquelas lá do tempo dos apolinaristas, né? Que defendiam a ideia de um Jesus fluídico, de uma espécie de agênere, né? Embora a agênere não ficaria, né, tanto tempo assim. O agênere, o fenômeno do agênere, ele é de pouca duração. Mas, melhor dizendo, um Jesus fluídico. Assim como também os docetas, que também acreditavam nessa tese. Isso lá no século IV. Então, isso é ou não é uma ideia primitiva? Eles quiseram retomar isso. Possivelmente podem ser até espíritos que, mesmo passando tanto tempo, se mantiveram apegados a essa concepção. Né? Então, bem claro aqui, né, Kardec anunciando que sempre, né, nós estaremos aí na iminência de termos indivíduos ainda apegados a concepções passadas, a conceitos antigos. E é justamente isso que nós temos denunciado. Que são ideias muito antigas. Por quê? Vamos pensar um pouquinho aqui. O que foi a teosofia, por exemplo, que já na época de Kardec já começou a dar trabalho para a gente? Madame Blavatsky foi buscar no ocultismo e em doutrinas muito antigas, mitos muito antigos, toda a base para sua teosofia. Ela criou algumas coisas, até mostrei para vocês, né? Algumas coisas foram retiradas de livros de ficção, de realismo fantástico, né? Terra Oca, que é uma concepção também antiga, que depois, questão do Vril, Atlântida, enfim, aquilo tudo, né? E hoje, o que nós temos? Até hoje, né?
2023, pessoas requentando essas teorias que não são nem da época da Blavatsky, que são muito anteriores a ela, apresentando como novidades, como revelações espirituais, como novidades. Então, mais uma prova de que Kardec estava certo. Se apego às ideias primitivas, a mitos, a fantasias, coisas que faziam algum sentido naquela época, onde o adiantamento intelectual, tecnológico era praticamente nulo. As pessoas tinham que tentar, pelo menos, fazer um esforço de entender como que as coisas funcionavam. E dentro dessa tentativa, obviamente, a chance delas errar era muito grande, porque não se tinha instrumentos para aferição de nada, não se tinha uma tecnologia desenvolvida para eles entenderem a formação da Terra, entenderem por que o Sol se põe, entender o movimento dos astros, tudo isso que nos cerca. Entender quem eram os seus antepassados, de onde tinham vindo os seus antepassados. Então, dá-lhe fantasia, dá-lhe imaginação, fora o telefone sem fio. Demonstrei isso no nosso estudo que eu fiz recentemente sobre a evolução, digamos assim, né, da ideia, por exemplo, de Atlântida, mesmo até chegar em Platão, por exemplo, aquilo passou por vários telefones sem fio até chegar em Platão. Então, era assim que era no mundo antigo. E hoje se vende a ideia de que no mundo antigo todo mundo era sábio, todo mundo sabia tudo. Claro que não vamos dizer que eram totalmente ignorantes acerca de tudo, mas não dá para comparar com os nossos dias, não tem como. Podiam lá ter a mediunidade, através da mediunidade, eles até tinham como saber de algumas coisas, até um pouco além do que poderiam, mas não passava disso. Que os espíritos nunca tiveram essa autorização para revelar aos homens aquilo que demanda a eles alcançarem através do seu próprio esforço. Então é o que nós temos aí, né? O apego a ideias primitivas até hoje dentro do nosso movimento espírita, que deveria estar de mão dadas com a ciência, com a atualidade. Claro, nada impede a gente ver, pegar um ensinamento de Siddhartha Gautama no budismo, de ir lá nos Vedas, ler alguma coisa, é cultura, é cultura. O próprio Livro dos Espíritos diz isso, que também se pode aprender coisas, mas coisas no sentido mais das leis morais. As leis morais, elas, né, sempre foram de alguma maneira ensinadas através desses grandes missionários. Agora, não quer dizer que uma vez que esses indivíduos ensinassem leis morais que estão em consonância com aquilo que nós julgamos ser verdade, quer dizer que eles estivessem corretos em tudo, né? Por exemplo, quando a gente estuda os filósofos gregos, a gente percebe, né, que eles tentavam explicar o mundo, explicar os fenômenos da natureza, mas estavam certos? Hoje a gente percebe, né, que foram tentativas, mas não dá para a gente ficar preso lá, né? Enfim, é o que a gente percebe aí, porque há todo um encadeamento para se chegar à verdade, né? É uma construção lenta e gradativa. A gente percebe isso até mesmo, né, na forma de exemplo. Por exemplo, o celular hoje, ele é fruto de todo um trabalho lá de trás. E não surgiu do nada o celular ou o computador, né? Não foi inventado numa hora só. Assim como tudo, o carro, tudo que existe foi fruto de aprimoramentos que foram sendo feitos até chegar a mesma coisa com as coisas espirituais.
há também os aprimoramentos, há também aquele entendimento que vai melhorando pouco a pouco, né? Mas muitos não entendem isso, né? Vamos ver aqui o que vocês têm a dizer. Vladimir Cabral dizendo: Allan Kardec tem muita percepção geral das coisas e muito bom senso. Exatamente. E bom senso a gente não compra na farmácia, né? É fruto disso que nós estávamos falando. São várias e várias encarnações, muito burilamento moral e intelectual até chegar nessa condição que ele se encontrava para dar conta dessa grande missão de trazer a terceira revelação ao mundo, com todos esses princípios aí, demonstrando esses princípios. Aí tem umas pessoas que dizem: mas ele retirou as coisas das religiões antigas. Não retirou coisa mais nenhuma. Kardec nem religioso era. Kardec estava muito mais para um racionalismo do que para um religiosismo. Ele era um cético, inclusive, quando começou, né? Ele nem acreditava muito na questão dos fenômenos das mesas girantes, custou a acreditar, só foi acreditar vendo, e é assim que se faz mesmo. Não é porque ele ouviu falar que ele vai acreditar. E muita gente faz isso, né? Ouve falar e acredita na mesma hora. Isso aí é um empurrão para o precipício, né? Então, Allan Kardec realmente estava preparado para isso. Agora, o que os espíritos revelaram, realmente, muitos desses princípios já eram conhecidos no passado. Só que houve aí todo um aprimoramento. Não ensinou exatamente como vinha sendo ensinado pelos antigos, né? Houve todo um polimento aí. É como se ele tivesse pego aí um diamante bruto, sendo, né, vários diamantes brutos. Reencarnação, tá bom, os antigos entendiam dessa maneira. E os espíritos fizeram esse processo aí de retirar a fantasia e trazer o que realmente é. Comunicabilidade dos espíritos, né? Existência de Deus, né? Enfim, todos os princípios aí, a comunicabilidade, pluralidade dos mundos habitados, né? Que até então pouco se discutia, né? O espiritismo realmente veio dar um empurrão nisso aí, só que infelizmente, né? Tem ainda muita gente fantasiando em cima, como a gente tá vendo por aí. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Kardec então pergunta: qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Apresentou o espiritismo a centésima parte das cisões que durante tantos séculos dilaceraram a igreja e que ainda hoje a dividem? Um exemplo aí. E vemos aí, indiretamente, que Kardec tem uma preocupação com as cisões. Ele não vê, não, ele diz, dilaceraram a igreja. Então, obviamente que isso seria muito ruim também para o espiritismo. E é isso que a gente, como formiguinha, como praticamente nada, tenta chamar a atenção. Pessoal, se a gente continuar dando brecha para tanta coisa sem noção, para tanta fantasia, o movimento espírita vai se esfacelar ainda mais. Vai chegar uma hora que vai ser um novelo de lã que vai estar tão enrolado que para desenrolar não vai ter mais jeito. Ou a gente volta, né, a dar prioridade ao estudo das obras fundamentais da doutrina, Revista Espírita, que é o Espiritismo, enfim, todas essas obras, assim como as clássicas, né? Um Gabriel Delan, um Aksakov, um Leon Denis, que embora apresentem alguns pequenos problemas, mas no todo são obras muito boas. Se comparadas a essas que são as atuais, aí dão um banho. E mais atualmente, obras como a gente sempre indica, o Herculano Pires, enfim, um Deolinda Amorim,
Estou até pretendendo, assim que a de terminar o Viagem Espírita, estudar escolher uma dessas obras desses autores modernos, né? Como, por exemplo, Espiritismo e Doutrinas Espiritualistas, do Deolino Amorim, excelente obra. O Centro Espírita, de Herculano Pires. São obras que estão, assim, né, que não nos deixam envergonhados. Porque o que a gente vê por aí, gente, nos deixa envergonhados. Os violetas da janela aí, da vida, esses romances paupérrimos, que um crítico literário acho que daria nota -1. São mal escritos, são infantis, são bobos, distorcem sutilmente ou às vezes escaradamente os princípios do espiritismo, fantasiam e até pegam noções até que nós consideramos que fazem sentidos, que são alguns chamam de colônias espirituais, mas enfim, aquilo que o espiritismo já demonstra, que os espíritos se reúnem por afinidades, pode se chamar de qualquer coisa no mundo espiritual, e aí eles pegam e distorcem aquilo ali, criam 1000 fantasias, é espírito engravidando, é espírito indo no banheiro, é espírito comendo carne, né? Então, realmente complica, né? Então, nós vemos aqui que Kardec relembra as várias cisões ocorridas no seio da Igreja Católica, que inclusive, né, a cisão maior foi justamente o protestantismo. E o protestantismo, por si, também criou uma série de outras ramificações. A mais recente aí são os neopentecostais, né? Então, isso seria realmente muito negativo para o espiritismo. E tentativas tem havido várias, né? Continua aqui. É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Realmente, né? Eles se apegavam a detalhes, né, para desmerecer a doutrina. Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-los valer. Qual o recurso de que lançam mão? Pergunta Kardec. Zombarias, negações, calúnias, porém nunca de um só argumento peremptório. Realmente, né? O que nós vemos de ataques ao espiritismo vindos de fora, principalmente por parte dos protestantes, né? Enfim, de indivíduos pertencentes às religiões dogmáticas tradicionais e até mesmo no espiritualismo, porque não são só os protestantes que atacam o espiritismo. Isso ressoa mais porque eles são muito numerosos. Mas eu já vi ataques numerosos também, não igualmente numerosos, mas em bom número, de umbandistas, de esoteristas. Claro, gente, por quê? Porque se esses indivíduos acreditassem na mesma coisa que o espiritismo acredita, eles não atacariam. Mas tem gente que acha que Umbanda é irmã gêmea do espiritismo. Não é. A gente respeita, é uma religião respeitável, como qualquer outra. Para mim, não tem nenhuma necessidade de ser especial. É uma religião como outra qualquer. Todas, para mim, merecem o mesmo respeito. Mas eles vivem atacando o espiritismo. Tanto é que aquela história, inclusive ocorrida aqui na cidade de Niterói, que seria um marco, né, de início da Umbanda no Brasil, surge através de uma comunicação onde eles, desciam o malho no espiritismo, dizendo que o espiritismo e os espíritas eram intolerantes, que porque não recebiam os caboclos, não recebiam os pretos velhos, não recebia as entidades
aquelas entidades que hoje nós conhecemos como Umbanda. Veio daí. É só analisar lá, eu não estou inventando, não. Analisa lá a mensagem que deu origem, né? Eu acho que é o Caboclo Sete Flechas, não me lembro direito, eu acho que é um libelo de acusações, de calúnias contra o espiritismo e o movimento, e os espíritas. Então, essa coisa de irmandade que o pessoal diz aí é tudo no romance. Que eu já cansei de ver ataques de umbandistas, de esoteristas ao espiritismo. E a gente não poderia esperar outra coisa porque eles pensam diferente. Porque se eles não pensassem diferente, eles seriam espiritais. É muito claro isso. Então, nós sofremos ataques dos materialistas que também, como esses, não vêm com nenhum argumento peremptório. Nenhum deles vem dizer assim, olha, o espiritismo não... Nenhum deles vem derrubar um princípio nosso. Nada, absolutamente nada. São só isso aí mesmo. Bem, Kardec está corretíssimo. Zombaria, negação, de botar a mão no olho, não querer ver, não querer enxergar, calúnias, inventam coisas. Claro, a gente sabe que o movimento espírita não é perfeito, mas também, né? Isso não dá para exigir perfeição, porque ninguém é perfeito. O que a gente quer é um melhoramento, né, do movimento espírita. Porque tudo é passível de melhora, tudo é passível de progresso. Né? Agora, a gente não vai chegar aqui e inventar coisas que não existem. E é isso que eles fazem. Né? Criam, associam o espiritismo com coisas demoníacas, né? Ou farsas, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Vamos lá. E a prova de ainda não lhe terem achado um ponto vulnerável é que nada pôde deter-lhe a marcha ascendente, e que, apenas com 10 anos de vida, o Espiritismo já conta com tal número de adeptos, né, o movimento, como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato verificado e reconhecido por seus adversários. Então, o Espiritismo conseguiu crescer, né, mesmo à época de Kardec, né? Mesmo depois de tantos ataques. Né? Conseguiu sobreviver a tantos ataques. E os ataques vêm até se tornando, de certa forma, menores, porque a gente sabe que já tentaram fechar os centros espíritas por 2 ocasiões ao longo da história aqui no Brasil, né? Teve a questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que se perdeu muita coisa, muita documentação, né? O movimento acabou se esfacelando porque não havia mais condições, foi tudo destruído lá na Europa, praticamente. Então, o espiritismo conseguiu resistir. Possivelmente a espiritualidade, que é muito inteligente, né? Meio que trouxe para o Brasil, porque o Brasil é um país que está longe do tumulto, né? Porque a Europa sempre teve um ambiente tumultuado politicamente. Né? Lá se conflagraram 2 grandes guerras. Né? Até hoje vive com problemas. Não vê a Rússia aí? Uma ameaça até hoje? Né? Um Estado que sempre esteve envolvido, né, em problemas, né? Já travou guerras com o Japão, já também na Segunda Guerra acabou se envolvendo também. Teve lá um pacto de não agressão com Hitler, Hitler não respeitou, invadiu. Né? Enfim. Então a Europa e aquela região toda é muito tumultuada. Então o Brasil sempre foi um país fora aí, bastante fora dos grandes eventos, principalmente relacionados à guerra. Tivemos, claro, a Guerra do Paraguai, mas fomos agredidos, né? O problema veio de lá, não foi o Brasil que invadiu o Paraguai, né? Solano Lopes foi lá, invadiu ali uma cidade do Mato Grosso, entrou numa vila lá, saiu atirando para tudo quanto é lado. Aí, obviamente, né? Guerra é guerra, né, gente? O Brasil ia. Oi, Solano Lopes, queridinho, deixa eu dar um beijo aqui, porque você invadiu meu país e matou 300 pessoas num dia só. Né? Bom, o Brasil saiu vitorioso, assim como a Argentina e o Uruguai, né? Com a Tríplice Aliança,
Então, aí o pessoal hoje, né? Ah, uma guerra sangrenta, não poderia ter feito isso. Gente, Solano Lopes era um ditador sanguinário. Infelizmente, é coisa do nosso, né? Que ocorre mesmo. Guerra é a coisa já vira realmente selvageria, né? Pode ter havido exageros aqui e ali, mas em todas as guerras há exageros. Vocês acham que o que a gente sabe de Rússia e Ucrânia é mostrado tudo na televisão? Outro dia mesmo, tanto não é que outro dia mesmo acharam uma cova lá com centenas de corpos. E vê se isso foi anunciado quando aconteceu, quando houve o extermínio lá. Não mostrou, só mostrou muito depois, quando acharam a cova, infelizmente, repleta de cadáveres lá. Né? Então, guerra não tem jeito. Infelizmente, não que estejamos defendendo, mas a coisa sempre acaba indo para esse lado. Né? Há certas regulamentações, chamados crimes de guerra, mas, infelizmente, isso acaba sendo ocultado, né, o máximo possível, né, e acaba se sabendo muito tempo depois, e difícil de realmente punir os seus responsáveis. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje, né? Esse estudo aí não é muito longo, são 40 minutinhos só. Na próxima quinta-feira voltaremos, vou dizer o horário para vocês com antecedência. A princípio ocorre às 8h10, mas não sei se eu poderei nesse horário, então eu jogo, né, para um pouquinho mais tarde, tá bom? Bem, não tivemos mais manifestações de vocês, mas estamos vendo que vocês estão todos aí presentes. Agradecemos aí a presença de vocês e nos vemos muito brevemente. Semana que vem temos aí a intenção de irmos para o capítulo final, né? Claro que nós continuaremos falando, né? Mas o capítulo final daquela resposta ao pseudo-médium, tá? Não vamos deixar de falar nisso, né? O que nós pretendemos é justamente estudarmos tudo isso que vem sendo atacado por eles, por esse grupo, tá? Então, por exemplo, lá na plataforma da mistificação se tem atacado, por exemplo, o conceito de unidade do espírito, né? Eles estão dizendo aliás, de divisibilidade do espírito, dizendo que o espírito é divisível. A gente vai estudar isso, vamos fazer um estudo sobre isso. A questão dos atributos de Deus, até os atributos de Deus têm sido atacados, né? O pseudo-médio dizendo que Deus está chegando. Como é que Deus está chegando se ele é onipresente? Deus está em toda parte, ele não está aqui ou ali. Isso a gente aprendeu com os espíritos superiores. Essa noção mais elevada do que vem a ser Deus. Né? Claro que ainda nos falta muita coisa para a gente compreender, né, a essência do Criador, mas a gente já pode saber o que ele não é. Né? Quer dizer, sabemos algumas coisas do que ele é e também sabemos do que ele não pode ser. E nós sabemos que Deus não é um espírito. E o pseudo-médium, né, trata Deus, o Criador, como um espírito. Ele se apresentou, ele chegou e se apresentou como uma bola de luz para mim. Me levou para o universo. E outras baboseiras mais, né? Então vamos focar aí, né, nesses estudos, né, para que a gente possa, né, se aprofundar e ajudar outros a se aprofundarem no estudo do espiritismo, para que não caiam, né, nessas ideias completamente fantasiosas, antidoutrinárias, irracionais que vêm sendo espalhadas por aí. Deixa eu até tirar aqui isso, voltando aqui então. Bem, então espero que vocês aí tenham apreciado o estudo de hoje. Então, como eu já disse, quinta-feira retornamos, né? E assim que eu tiver aí um tempinho, a gente vai voltar àquela nossa live, como eu dizia ainda há pouco, de resposta ao pseudo-médium.
tá bom? Já tem aqui o áudio separado, não vai ser algo longo, separei só 15 minutos, né, para dar uma enxugada, porque realmente, né, é uma tortura ouvir tanta coisa. Porque não é simplesmente algo que você olhe, discorde e respeite. Porque a gente, né, a gente sabe, né, Kardec falava disso, que não existe unidade de vistas em tudo. Só que também tem um limite para isso. Quando a pessoa, ainda mais se dizendo a reencarnação de Allan Kardec, e fala coisas diametralmente opostas ao que nós aprendemos no Espiritismo, não tem como ter outra reação, senão a de uma discordância pública, né? Fora que nós consideramos que aquilo ali é fruto realmente de indivíduos mal intencionados, é um reduto seitista. É muito diferente de pessoas que estão acreditando, né, em alguma coisa. Não, não acreditamos nisso, né? Tem algo ali que vai além de crença. Então isso realmente é muito perigoso. Bem, pessoal, então desejo aí boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Uma boa noite a todos, bom descanso, até lá.